Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, aproveitando a Semana da Inconfidência para falarmos um pouco sobre república, sobre liberdade, sobre democracia, para que a gente possa crescer enquanto uma nação, né? E aí a gente tem os nossos convidados de hoje, e aí não tem jeito. Ângelo, eu vou começar contigo, assim. Nós temos Ouro Preto como o lugar, né, símbolo forte, não só simbólico, mas também presencial, da Inconfidência Mineira. O que isso nos ensina? O que isso tem para nos mostrar, Ângelo? Nós comemoramos agora a Semana da Inconfidência. O 21 de abril é um feriado nacional, porque é uma data cívica do país. Nem sempre foi, né? No Não, Império se escondia um pouco claro, isso, né? foi a República que consagrou o dia 21 de abril e a própria figura do Tiradentes. Bem lembrado. Toda a campanha republicana ia se basear em quem? Na rainha Dona Maria, no rei Dom João VI, no imperador Pedro I, a figura republicana de que dispunha o Brasil, o sentimento brasileiro de república, era o Tiradentes. Então, evidentemente, o Tiradentes foi tomado como uma referência, como um símbolo. E é claro que ele foi, de uma certa forma, mitificado. Mas se nós retirarmos todas essas condicionantes do mito, o cabelo e a barba a maneira do Cristo, aquela corda no pescoço como se fosse a cruz, tiremos isso. O camisolão como se fosse o perizônio do Cristo na cruz, nós vamos ver o alferes de cavalaria, um homem rebelde, que teve muitas atividades. Ele era um dentista prático e parece que muito bom dentista. Ele foi agricultor, ele teve as suas rocinhas lá na região do Paraibuna, ele foi minerador. Ele foi um bom orador também, me parece. Ele era um homem loquaz, né? Ele falava muito. E ele foi o comandante do sertão, da tropa paga, que tinha uma guarnição em Sete Lagoas. Ele ficou 1 ano e tanto lá. Foi ele que depois combateu o banditismo na Serra da Mantiqueira e prendeu uma quadrilha que assaltava todos os carregamentos de ouro na Mantiqueira, na Estrada Real. Quer dizer, foi um homem de muitas atividades e ele cultivou essa ideia da liberdade. Eu acho que pela luta que ele teve, contato com todas as dificuldades, ele era um homem do povo. E ele se aproximou da elite, da capitania, que estava insatisfeita também, e com pessoas do povo, pessoas da elite, foi construída ali uma rede de interesses que levariam a um levante. Isso. E uma coisa muito bem organizada que ia tomando corpo, tanto que houve a missão Vendée na França, em contato com Thomas Jefferson, que era o embaixador dos Estados Unidos na França, foi à cidade de Nîmes para encontrar com esses representantes já de Minas Gerais. Sim. Havia uma movimentação grande. O Tiradentes se propôs a construir, ele foi ao vice-rei no Rio de Janeiro, se propondo a construir melhorias no porto do Rio de Janeiro. Isso está ligado ao que Thomas Jefferson disse para esses interlocutores, que os Estados Unidos gostariam de exportar trigo para o Brasil, dando apoio à nossa independência. O movimento tinha tudo para crescer. Minas Gerais era a capitania mais importante, mais rica, mais populosa. Tanto que em 1822, Sim, no dia 9 de abril, nós celebramos isso também, o príncipe regente Dom Pedro veio à Vila Rica, veio sentir o que Minas estava pensando, qual era a posição de Minas, para ele saber se ele podia caminhar para o 7 de setembro. Que interessante. No 9 de janeiro foi o fico, ele permaneceu no país. Isso. No 9 de abril, ele foi recebido em Ouro Preto, que era a Vila Rica, capital de Minas Gerais, que deu respaldo a ele. Ele sentiu que ele teria... Ouviu os mineiros, né? Ele ouviu os mineiros. Ele foi a São João del Rei, a Barbacena, veio a Ouro Preto, e isso mostra que a força de Minas Gerais. Naquela época, o Ouro Preto era uma cidade importante. Minas Gerais crescia, era a província mais rica e populosa. Daí a importância do movimento da Conjuração de 1788-89 e depois o papel também que Minas Gerais teve na independência em 1822. E depois também Minas teve um papel importante na República,
porque teve líderes como João Pinheiro, como Cesário Alvim, que foi o primeiro governador republicano de Minas Gerais, e Minas passa a ter tem um papel, uma presença na né, uma política, presença no importante. judiciário, na no República legislativo, Velha, né? na Primeira República, até a Revolução de 30, que é feita e ganha por Minas Gerais, com o presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrade à frente, e o velho Olegário, eleito presidente de Minas Gerais, ele é o único que permanece eleito e empossado e vai ser presidente de Minas até 1933, quando ele morre, com esse título de presidente. Os outros eram interventores, nomeados por Getúlio Vargas. Minas Gerais sempre teve um papel muito importante. Depois, São Paulo, com a macroindustrialização, a potência econômica de São Paulo, superou Minas Gerais. E o estado do Rio de Janeiro, apesar de ser uma região de grande conflito político e até hoje a gente vê a decadência política do Rio de Janeiro, Sim, sim. É beneficiado pelos royalties de petróleo. Com isso, o Rio consegue ainda disputar com Minas Gerais o segundo lugar no país. Mas Minas tem um papel muito importante nessa construção republicana, e nós vemos a Revolução de 30 começou aqui, o golpe de 64 começou aqui e acabou aqui também, né, com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, e Minas Gerais tem sempre esse papel importante e tem um peso muito grande também. Foi Minas Gerais que elegeu Dilma pela segunda vez. Sim, sim. Imaginava-se que o Aécio, candidato mineiro, a disputa, né? Mas ele já estava muito esvaziado naquele momento e a Dilma conseguiu. Aliás, os presidentes sempre têm que ter, o presidente eleito, a presidenta eleita, tem que ter uma boa votação em Minas, né? Minas é fundamental. E Minas tem um papel, e vai ter um papel muito importante agora. Eu acredito que nessa eleição, neste ano de 2022, o ano da independência, eu acho que Minas vai contribuir outra vez para a independência do Brasil. Boa, legal, Ângelo. Professor Cândido, vamos entrar um pouco na arquitetura, né? O que a arquitetura pode nos ensinar sobre república, ainda mais hoje que nós temos assim jovens que ocupam espaço público, reivindicam. O Carnaval de Belo Horizonte é um lugar, é uma coisa interessante, não é? Olha, a arte, como dizem os mestres, e a arquitetura entrando aí como arte maior, sim, o principal objetivo não é nem moral, nem político, nem estético, mas existencial. Procurar, através disso, construir o lugar onde a gente quer viver, construir a nossa história, porque é nela onde, como dizem os mestres, mora o nosso verdadeiro ser. E quando a gente vê Belo Horizonte, as nossas cidades, nosso passado, período colonial, república, velha, nova e a contemporaneidade, né? A gente, por isso que fala, tem que, o passado não tem que ser copiado, mas ele é base para se entender o presente e projetar o futuro. sim. O jovem, a gente anda em Belo Horizonte, vamos citar um caso de Belo Horizonte, se você desce Afonso Pena, você vê um calendário arquitetônico, uma referência em cada época, né, através dos prédios que você vê. Se você vai a Pampulha, você rodar ali, tem gente que passa pela Pampulha, mas não sente, não sabe o que significa. Isso. A primeira vez no mundo, olha, o concreto foi criado na França, pelo jardineiro Monnier, expondo na exposição de Paris, quando a Torre Eiffel estava sendo inaugurada, em 1898. Ele fazendo os vasos deles, os seus reservatórios, utilizando arames, aquele negócio. Aquilo deu uma ideia que uma casa alemã comprou a patente e criou o concreto armado. É mesmo? Olha que interessante. Armado. E o concreto armado, desenvolvido junto com uma casa austríaca, né, e a França também, eles viraram os papas. Quer dizer, a França e a Alemanha conduziram o concreto, mas sempre de forma racional, sempre de forma reta. Casa de Chilói. Como as primeiras, até a República, Praça da Estação, quando se usou... O Brasil não tinha cimento, importar tudo. Mas, por exemplo, a Pampulha ao lado aí, essa igreja, por isso que a Pampulha está recebendo aí o título de patrimônio. A primeira vez no mundo em que o concreto foi usado de forma
poética, Com curvas? ondulada. É mesmo? Curva. Olha só. E eles falam até, isso aí nós estávamos falando de montanha, isso aí que eles Olha falam, que interessante, o M aqui, ó. mas não é uma referência à montanha. Aí o Niemeyer, com a mente dele muito privilegiada, ele fazia analogias e falava, Cristo não falava por parábolas, então ele fez uma cobertura parabólica. Olha só, né? que maravilha, hein? Quebrando o Oscar concreto. Niemeyer gostava de dizer, ele gostava de citar um arquiteto francês, o Amédée Ozanfan, que falou Ozanfan, que o Niemeyer foi o primeiro a sair da linha reta do Le Corbusier e adotar a linha curva na arquitetura moderna. Influenciando o Que a mestre. gente vê aqui muito bem na igreja da Pampulha. Esse Ozanfan falava assim, por causa do advento do concreto, as possibilidades tecnológicas, né? Aí ele falava, devemos fazer cantar os pontos de apoio, quer dizer, as obras do Niemeyer, você não tem aquele prédio pesado. A Praça da Estação é um prédio lindo, é bonito. Mas ele é pesado. É pesado, é aquela ele coisa tem uma imposta. formalidade. Né? Na hora que reflexo de tecnologia de uma época Isso, de uma também. época. Né? Quando vem o movimento moderno, com a tecnologia, as necessidades de construção rápida e tudo mais, o advento do vidro, metal e concreto, as construções ficaram leves, as lajes finas, aquela coisa. Então, respirava leveza, claridade. Antes tudo era mais sombrio, pesado, austero, como era a sociedade. Claro. Refletindo a sociedade Isso. do primeiro século. E se você volta, então, vamos fazer uma sequência assim. Nós tivemos o primeiro momento no Brasil. O primeiro arquiteto, se você considerar assim, no Brasil, foi o Luiz Dias. Era quase que um engenheiro militar. Veio para fazer fortes. Depois das feitorias foram os fortes dos litorais. Nossa primeira defesa da colônia. Bom, Brasil descoberto em 1500, comemorando aí hoje, né? Tal, aparentemente. Aí depois, em 1535, começa a preocupar com a colonização por causa da ameaça estrangeira. Porque em 1555, os franceses tentaram fazer no Rio de Janeiro a França Antártica. Logo depois, em 1615, tentaram fazer a França Equinocial lá no Maranhão. E depois, em 1630, vieram os holandeses. Isso. Fora os ingleses, todo mundo queria abocanhar. Ele falou, se eu não ocupar aquilo lá, então para ocupar vieram quem? Em 1540... Ou seja, essa terra é boa, hein? Em 1549 vieram os jesuítas. Isso. E eles vêm com uma carga. O jesuíta era tudo. Era escritor, além de catequizar, ensinava e construir e projetava. Perfeito. Grandes. Então, além do engenheiro militar, veio então o jesuíta que fazia o trabalho de arquiteto. E tinha também os ourives, tinha os escultores, tudo, entalhadores, e foram ensinar para os índios, catequizar os gentios, como eles falavam, ensinar algo. Né? E trouxeram uma arquitetura que precisava da mão de obra indígena e escrava para fazer, copiando os modelos europeus de final de Renascença, Barroco e o final do Barroco na Europa e na Itália, que seria chamado o maneirismo. Isso fica no litoral. Aí vem o período colonial. Nós temos a exploração do pão de açúcar, porque o açúcar é que segurou, através dos holandeses... Isso, a nossa economia. O português não tinha dinheiro para explorar a terra, precisava ter uma ocupação agrícola aqui. Isso. Ele detinha a produção de açúcar, já tinha alguns engenhos, começou até em São Paulo, né? Na Vila de São Vicente, que era até grande, por um português até que veio, ajudado por holandeses, que é Portugal e Holanda que vão desbancar o açúcar da Europa e da Itália. E açúcar vai segurar. Depois do açúcar, quando houve a decadência, com a expulsão dos holandeses, eu não vou prolongar. Porque o tempo é curto e a história é longa. O que acontece? Nós vamos chegar, então, no período do ouro, que ele falou muito bem aqui, o período do ouro nas Gerais. Então nasce o espírito mineiro, nasce a tradicional família mineira, tudo fruto da exploração do ouro e uma arquitetura. Uma arquitetura que o jesuíta aqui foi impedido de entrar. Portanto, apesar das influências estrangeiras, teve aquela visão histórica, teve aquela influência estética, mas caldeada aqui com a rebeldia que o Tiradentes traz. Boa. Aí o nosso barroco é reflexo não do poder, mas de ir contra o poder. Boa, legal. E aí entramos com a escravidão. Com a escravidão. Meu Deus. Acho que eu vou mais longe que ele. Interessante a gente pensar que já houveram 4 escravidões na Terra, desde que os humanos começaram a viver em cidade. Né? A primeira escravidão era a escravidão dos povos. Né?
judeus, filisteus, cananeus, está na Bíblia, não é? É isso mesmo. Ele sempre teve uma característica, quando o trabalho é muito difícil, será que eu não posso não fazer e arrumar outros para fazer no meu lugar? Então, a primeira escravidão é a escravidão dos povos, né? Desses tempos muito antigos. Nos anos 500, mais ou menos, nós passamos da escravidão para a servidão. A servidão da gleba, essa palavra difícil de falar. Isso, gleba. Não é? Uhum. Que era dos nobres, que eram donos das terras e que as pessoas tinham que servi-los Senhores feudais, como né? servos, né? Depois nós temos a escravidão moderna, que ela foi inventada em 1492 por um inglês que se chama Carlyle. Eu fui lá no Museu de Retratos de Londres ver a cara dele. Esse cara existiu mesmo? Ele inventou a escravidão em 1492. Essa história é muito interessante, porque foi quando eles começaram a descobrir a América Latina, né? Isso. E produzir açúcar e ouro, né? E mais volta ao mesmo questão. Esse trabalho é tão ruim, Quem vai será que eu fazer? não poderia achar outra pessoa para fazer? E aí eles escolheram os africanos. E é interessante que nesse ano de 1492, que esse Carlyle criou essa questão, já existia a Bíblia e tudo tinha que ser fundamentado na história de Deus, não é? Então eles arrumaram um fundamento em Noé para justificar isso. Noé tinha 2 filhos, o Cã e o Jafé. Isso. E o Cã usava uma pele de uma ovelha negra. E o Noé um dia bebeu todas, desculpa, mas foi isso mesmo que ele fez, e apagou pelado num canto. E um dos filhos, que era o Sem, voltou e o Cã riu do Noé. E o Noé disse a ele, será maldito tu e toda a sua descendência. E com isso o Carlyle criou essa escravidão de 1492. Meu Deus, que loucura! Que loucura! Não é que foram 300 anos no Brasil. Ele criou o tráfico, né? Ele criou a escravidão mesmo, ele criou a ideia da partir, escravidão. Ela não existia mais, não, ele criou a escravidão. A escravidão. O tráfico foi consequência, ele criou a escravidão, ele doutrinou a escravidão. Doutrinou, né? A teoria. E é muito interessante porque os ingleses, apesar de terem criado, nunca tiveram um escravo. Eu trabalhei muito na mina de Morro Velho, foi a primeira mulher que desci na mina velha, não é? Teve que ter assembleia. Fiscalizando, era isso? Fiscalizando, Nossa, lá nos idos trabalho, de 1982, um terror aquilo. Sim. E é interessante até porque a palavra uai, né, vem deles, porque você vê um inglês falando, ele fala uai o tempo inteiro. Os escravos da Morro Velho eram alugados, eles nunca foram de propriedade dos ingleses. Interessante. E os ingleses também quiseram abolir a escravidão. Por isso, as grandes instituições de abolição da escravidão são inglesas, porque eles também resolveram acabar com ela. Os ingleses combatiam, né? Sim. Então, essa escravidão, inventada em 1492, ela acabou no mundo. O Brasil foi o último país em 1888, né? E aí a pureza... Vou convidá-los para assistir o filme Pureza, dia 26 de maio, agora terça-feira. 26 de abril. 26 de abril, ai meu Deus, já pulei um mês. O tempo voa tanto, já não é Natal não, gente, tem Papai Noel por aí? É assim, o tempo voa. 26 de abril. 26 de abril, terça-feira, no Sesc Palácio. Entrada gratuita? Entrada gratuita. Pode pegar o ingresso no Simples, mas se não conseguir, pode ir, que vai estar todo mundo muito bem recebido lá também. Vai ter um pequeno evento às 6, que é do Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, e o filme vai começar às 6h30. Então, se você sai do trabalho às 6, pode ir. Pode ir, que 6h30 que a gente vai começar, certo? A Pureza nos fez um grande presente, porque com seu amor de mãe gigante, né? Porque eu tenho certeza que é o único amor que é de verdade mesmo, eu sempre fico falando, né? A gente inventa esse tal de amor romântico, isso é uma porcaria. No Brasil, como a nossa sociedade é doente, a gente inventa um machismo tóxico, o homem acha que é dono da mulher. É uma confusão, isso é uma confusão. Agora, o de mãe, não. O dia que você tem um filho, você sabe, eu amo essa porcaria, pode fazer o que for, vou amar sempre. É incondicional. É incondicional. Não é? Tem mães doentes, a gente sabe, mas claro. Isso é um defeito. A gente que é mãe sabe. A Pureza com esse amor lindo de mãe, né? Viu que o seu filho estava sendo explorado, foi atrás, conseguiu descobrir, e ela fez uma coisa que é lindo. Ela conseguiu trazer aquela questão para o Estado. Uma pessoa levou... Eu estava em 94 em Brasília, eu trabalhava lá, não é? Era a Ruth Beatriz, que é uma grande auditora fiscal, e a Vera Jatobá, que também era uma grande auditora fiscal, que estava no cargo de diretora. Elas ouviram a Pureza, entenderam o que a Pureza disse e foram atrás. Deram crédito a ela, e descobriram o trabalho escravo, análogo à escravidão, que é o trabalho escravo que eu chamo de contemporâneo. Uma tragédia derivada também de é difícil, alguém pode fazer, e de um fundamento da escravidão. A escravidão tem um fundamento, eu só escravizo diferente.
Os povos eram diferentes, os servos eram diferentes, os negros, os pretos eram diferentes. E agora o diferente é o pobre. Uhum. É uma sociedade que diferencia a miséria. O miserável é diferente de mim. Então eu posso escravizá-lo. Isso é um defeito, uma doença. E transforma ele em objeto. Hoje tem até um nome, eu acho que é agorafobia, alguma coisa assim, né? Que você diferencia e maltrata. É. Isso o Estado tem que combater, sabe? É um defeito grave. Ok. Nós vamos voltar nesse assunto no próximo bloco também. Não é? Nós estamos terminando o segundo bloco do nosso programa e você não pode perder o terceiro bloco, que vai ter matérias, né? Vamos ter também uma agenda cultural, porque o final de semana está chegando, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!